Antes de você sair daqui, você vai ter cometido 3 assassinatos. E o espectador que acabou de apertar play já está preso dentro de uma cela, sem saber se está diante de um louco ou de algo muito pior. Esse é Nefarious, um filme de 2023 que a maioria das pessoas nunca ouviu falar e que pode ser um dos diálogos mais perturbadores que o cinema colocou numa tela nos últimos 20 anos. Fica até o final porque tem coisa nesse bastidor que parece roteiro de terror por conta própria. Uma sala, 2 cadeiras, uma guerra de ideias. A premissa é assustadoramente simples. Edward Wayne Brady, serial killer condenado à morte, recebe na véspera de sua execução uma avaliação psiquiátrica de última hora. O Dr. James Martin, psiquiatra cético e ateu, entra na sala esperando confirmar insanidade e assinar um papel. O que ele encontra é uma entidade que se apresenta pelo nome de Nefarious e que sabe coisas que Brady não poderia saber. 70 minutos de um total de 97 se passam inteiramente dentro dessa cela, com 2 homens sentados um de frente para o outro. Sem explosões, sem efeitos especiais, sem jumpscares. O que o filme coloca na mesa é algo muito mais raro no horror contemporâneo: a argumentação. Um demônio que não assusta, que raciocina, e isso é infinitamente mais inquietante. O filme foi lançado em 14 de abril de 2023, estreando no mesmo fim de semana de O Exorcista do Papa, Evil Dead Rise e Renfield. Concorrência brutal. Mesmo assim, com um orçamento de apenas $1 milhão, arrecadou 5,8 milhões nas bilheterias, quase 6 vezes o investimento. No Brasil, passou praticamente invisível. O mal que não grita, o mal que argumenta. A maioria dos filmes de possessão comete o mesmo erro: fazer o demônio terrível através de corpos contorcidos, vozes guturais e levitação. Nefarious entende que isso é teatro. O verdadeiro horror filosófico está em outra coisa. Está num ser que consegue sentar na sua frente e te convencer de que você é o problema. Nefarious não aparece rugindo. Ele aparece entediado, confortável, com a paciência de quem tem milênios. E aí começa o que o filme faz de mais inteligente. Ele usa o psiquiatra como espelho do espectador. Martin é racional, científico, descrente e vai sendo desconstruído argumento por argumento, não por sobrenatural, mas por lógica. Nefarious, você não acredita no mal, mas passa a vida inteira tratando pessoas que o praticam. Como você explica isso sem mim? O filme levanta a questão do livre-arbítrio de forma que poucos thrillers ousam. Se o demônio existe e age através das escolhas humanas, então cada sim dado a um impulso destrutivo é uma porta aberta. Ele explica que foi convidado, passo a passo, ao longo de décadas de pequenas concessões morais. Essa é a tese central. O mal não invade, ele é admitido. A ideia de que as grandes atrocidades não nascem de monstros, mas de decisões cotidianas, incrementais, justificadas. Nefarious apenas leva essa lógica ao extremo sobrenatural. Se cada pequena capitulação moral abre um espaço, o que acontece quando você acumula uma vida inteira delas? O niilismo do psiquiatra, sua certeza de que nada tem significado transcendente, que tudo é neurologia e comportamento, é desmontado não com prova do sobrenatural, mas com uma pergunta simples que o filme repete de formas diferentes. Se não existe mal absoluto, por que você está aqui julgando este homem? Em que você baseia esse julgamento? O relativismo moral, quando levado ao limite, não salva, ele entrega. Por que os diálogos são cirúrgicos? Roteiros baseados em conversas dentro de um único ambiente, Nefarious sustenta isso por quase toda a sua duração. A escolha de manter a câmera dentro da cela não é só orçamentária, é dramaturgia pura. O espectador fica tão preso quanto o psiquiatra, não há saída visual. Cada corte retorna para o mesmo espaço, para o mesmo rosto, para a mesma cadeira. A claustrofobia não vem do ambiente físico, vem da impossibilidade de sair da conversa sem ter uma resposta. Sean Patrick Flanery constrói 2 performances completamente distintas dentro do mesmo corpo. Quando é Brady, a fragilidade e medo, um homem que sofre. Quando é Nefarious, a postura muda, o ritmo da fala muda, os olhos mudam. Não há maquiagem especial, não há efeito de pós-produção. Só um ator entendendo que 2 almas habitando o mesmo corpo teriam formas completamente diferentes de ocupar o espaço. Nefarious, eu não preciso que você acredite em mim. Eu só preciso que você me ouça o suficiente para duvidar de si mesmo. A revelação da mitologia demoníaca, de como a possessão funciona, dos passos necessários, da hierarquia do mal, vem disfarçada de conversa clínica. Nefarious explica seu funcionamento como se estivesse dando uma palestra. E o pecado trouxe a ele e seus descendentes até nós.
E aí começamos nossa missão eterna. Destruir vocês. Ele fez vocês à imagem dele. Mas nós refizemos vocês à nossa imagem. E quanto mais racional ele soa, mais o espectador oscila. Isso é psicose ou isso é real? O filme nunca resolve completamente essa questão. Não precisa. O bastidor que parece ficção, mas não é um padre no set. O co-diretor Cary Solomon, católico praticante, relatou que durante as filmagens em Oklahoma City, em 2021, a produção enfrentou 8 acidentes de carro envolvendo a equipe, falhas elétricas inexplicáveis, câmeras quebradas repetidamente e alarmes de incêndio disparando sem causa. Solomon atribuiu tudo a manifestações demoníacas. A solução foi chamar um padre católico que realizou um exorcismo no próprio set de filmagem, greve que parou as filmagens. Durante a produção, as filmagens foram temporariamente interrompidas por uma greve de sindicato da equipe técnica, um fato incomum para uma produção independente de baixíssimo orçamento. As gravações principais aconteceram na penitenciária estadual de McAlester, em Oklahoma, uma prisão real. Baseado em livro, e com sequência confirmada, o filme é a adaptação do romance A Nefarious Plot, 2016, de Steve Deese, comentarista político e escritor cristão. O sucesso inesperado de bilheteria, quase 6 vezes o orçamento, levou à confirmação de uma sequência e de uma série derivada em desenvolvimento, aprofundando o que acontece com o Dr. Martin depois dos eventos do primeiro filme. Padres reais usam o filme para estudar exorcismo. Circula em círculos católicos um dado surpreendente. Sacerdotes que estudam rituais de exorcismo passaram a usar Nefarious como material de referência e debate. A abordagem do filme sobre como uma possessão se desenvolve, a abertura gradual, as concessões morais progressivas, é compatível com o que aparece em manuais tradicionais de exorcistas, segundo relatos de religiosos. Uma obra de ficção sendo usada como ferramenta formativa real. Glenn Beck, de verdade. No final, o apresentador conservador americano Glenn Beck aparece interpretando a si mesmo numa cena pós-execução em que o Dr. Martin é entrevistado em seu programa. A cena foi criticada por alguns como excessivamente propagandística, mas é um elemento revelador sobre o público que o filme imaginava atingir e que, de fato, o recebeu com entusiasmo. A mitologia de Nefarious, direto, sem rodeios, o filme constrói uma cosmologia demoníaca coerente que merece ser entendida no seu conjunto. Nefarious não é Satanás, ele deixa isso claro. É um subalterno, um demônio de patente média numa hierarquia que tem um senhor muito mais poderoso acima. Essa escolha é dramaticamente inteligente. Não estamos diante do mal supremo, estamos diante de um funcionário eficiente do mal, o que torna tudo ainda mais perturbador. Segundo a mitologia do filme, a possessão não funciona por invasão violenta, ela funciona por convite. Brady não foi capturado, foi seduzido ao longo de décadas, cada escolha pequena e errada abrindo uma fresta maior. A entidade entrou porque havia espaço. E o que Nefarious quer de Martin não é seu corpo, é seu intelecto. Quer que um homem de ciência publique o Evangelho das Trevas, um manifesto que legitime o niilismo moral para as massas. A possessão como ferramenta de propaganda. O diabo não quer almas, quer audiência. A queda dos anjos é descrita por Nefarious com uma lógica que inverte a narrativa cristã clássica. A rebelião não foi de soberba, foi de indignação diante da criação do homem. Um ser falho, feito de barro, que recebeu o que os anjos nunca tiveram, a capacidade real de escolher, o livre-arbítrio como insulto e como campo de batalha. A liberdade com os desejos próprios. Temos o direito de ser livres. Porém, o inimigo insistiu que ao nos criar ele tinha direito à gratidão eterna, adoração e servidão forçada. Em uma palavra, James, escravidão à vontade dele. Cada escolha humana é uma votação numa guerra que começou antes da humanidade existir. Porque Nefarious é um dos melhores filmes de exorcismo dos últimos anos, e ninguém viu. O gênero de exorcismo tem um problema estrutural. Ele depende quase inteiramente do espetáculo do corpo possuído. Desde O Exorcista, 1973, todos os filmes do gênero competem na mesma corrida. Cabeça girando, efeitos de maquiagem, gritos, levitação. É uma corrida que vai ficando menor a cada geração porque os efeitos envelhecem e o choque se desgasta. Nefarious abandona completamente essa corrida. Ele herda a premissa de O Exorcista 3, alguém conversando com um ser demoníaco numa cela, e a leva até as últimas consequências intelectuais. O horror aqui não está no que o demônio faz ao corpo, está no que ele faz à mente de quem o ouve.
A possessão mais assustadora do filme não é a de Brady. É a que acontece lentamente com Martin, que entra cético e sai diferente. Infelizmente, o filme carrega 2 pesos que limitaram sua circulação. É uma produção abertamente cristã, feita pelos mesmos diretores de God's Not Dead, o que acionou o filtro imediato de parte da crítica secular. E competiu no pior final de semana possível, contra produções com 10 vezes seu orçamento de marketing. O resultado é um filme que mereceria estar na conversa sobre os grandes títulos do gênero, e que para a maioria das pessoas simplesmente não existe. A pergunta que o filme deixa sem resposta: Nefarious termina sem te entregar a certeza que você quer? Martin comete os 3 assassinatos, a profecia se cumpre. Mas o filme não te diz se isso aconteceu porque um demônio manipulou tudo, ou porque a conversa foi tão precisa em suas acusações que Martin desmoronou por conta própria. Essa ambiguidade não é falha de roteiro, é a tese do filme vivendo na estrutura. Se você acredita no sobrenatural, o demônio venceu. Se você é cético, um homem vulnerável foi psicologicamente destruído por um manipulador brilhante. Em qualquer uma das leituras, o mal ganhou. E isso, essa impossibilidade de sair intacto da sala, é exatamente o que Nefarious quer que você sinta. O filme está disponível para streaming. Assiste. Depois me conta nos comentários. Você acha que era um demônio? Ou um homem muito perigoso? Filme de terror e com o tema exorcismo eu simplesmente adoro. Eu espero que tenha gostado do vídeo, muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo.